Bom, pessoal, então, olha aí, nós vamos começar a nossa correção. Ontem nós falamos sobre potenciação, né, em notação científica. Nós falamos sobre toda a parte de potenciação, menos as propriedades que a gente vai ver ainda futuramente. Aí nós falamos também, né, sobre potência de base 10, como que um número se comporta, né, acompanhado aí de uma base 10, até porque a notação científica, né, ela tem as duas partes que nós conhecemos ontem. Tem a parte numérica e tem a parte da potência de base 10. Só relembrando, quando o número é inteiro, a base 10 na notação científica terá expoente positivo. Quando o número é decimal, ele começa com a 0, né? Ele vai ter a base 10 com expoente negativo, tá certo? Para não ter confusão na hora de converter números para notação científica, é bom vocês saberem disso. Na primeira questão, não sei se está bom de visualizar aí, mas nós tínhamos duas tabelas aí, né, para preencher usando potências de 10. A parte de cima, né, a primeira tabela, né, só com valores positivos, os expoentes positivos, e a de baixo com expoentes negativos. Então vocês dão uma conferida nos seus aí para ver se vocês acertaram. Mas vamos primeiro entender como é que era para preencher essa tabela. Você tinha uma potência de 10, aqui em cima, na primeira linha, você ia colocar a base 10. Deixa eu pegar o negócio de anotar aqui. Então, foco aqui. Então, aqui vocês iam colocar só base 10, ok? Aí ele colocou um exemplo aqui, a primeira 10 ao quadrado, 10 elevado a 2. Aí aqui ele colocou a escrita numérica de 10 ao quadrado, que é o que? 100. O 1, como nós explicamos, né? 10 ao quadrado é o 1 e 2 zeros. O resultado, né? Então, 10 ao quadrado, 100. Aí, número de zeros que você colocou, 2. Lembra que aquela quantidade de zeros é de acordo com o expoente. Expoente 2, número de zeros, 2. Nessa coluna 2 aqui, ele colocou aqui número de zeros 3, já veio preenchido para você aí. Se o número de zeros é 3, você colocaria aqui o 1, 3 zeros, tranquilo, e aqui 10 a terceira, tranquilo. Agora aqui veio preenchido 5, que é o número de zeros, e aí aqui veio o 1 e mais 5 zeros, ok? E aqui, base 10 elevado a 5. Então, duas coisas vieram preenchidas aí. Quantidade de zeros, que é 5, escrita numérica, que é o 1 e 5 zeros, e aqui 10 elevado a 5. Nessa daqui, pessoal, veio preenchido 10 elevado a 8. Aí tinha essa e essa para vocês preencherem. 10 elevado a 8, você vai colocar o 1 e 8 zeros. Quantidade de zeros. Olha o expoente indicando aqui 8. Pronto, você já tinha colocado 8 zeros aqui mesmo. Preencheria com 8, tranquilo. Aqui veio preenchido 10.000, o 1 e 4 zeros. Então, número de zeros 4, potência 10 elevado a 4. Teve alguma dificuldade aí, pessoal, nesse exercício? Nenhum. Acertei toda a negativa e a positiva. Pronto. A positiva você foi de boa, né? Bora ver agora a negativa, então. Pode ser que vocês tiveram alguma dificuldade nessa daqui. Aqui veio para você preencher essa casa, né? Então, você tem 10 elevado a menos 1. A escrita numérica é 1 sobre 10. Ou seja, você sabe que toda vez que o 10 tiver expoente negativo, ele vai ficar em forma de fração. Então, 1 sobre. Aí você vai colocar lá embaixo o 1 e mais um zero, porque o expoente era 1. Então, 1 sobre 10. E aí, número de zeros no denominador é 1.
Aqui veio preenchido 10 a menos 3 e veio preenchido 3. Aí pediu para você preencher a escrita numérica, então vai ficar 1 sobre... Aí, como aqui tem menos 3 e aqui o número de zeros no denominador é 3, você vai colocar o 1 e 3 zeros. Então fica 1 sobre 1000. Aqui você tem 1 sobre 100.000 preenchido e número de zeros no denominador 5. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar preenchimento aqui na potência de 10, 10 a menos 5, já que o número de zeros que ele informou aqui foi 5. Então, tranquilo, 10 a menos 5. Aqui veio preenchido aqui 10 a menos 7, então você vai colocar 1 sobre o 1 e 7 zeros embaixo, porque o seu denominador foi menos 7, então você já sabe que vai ficar em forma de fração. Então, 1 sobre 10 milhões, né? O 1 e 7 zeros. Aí, quantidade de zeros no denominador é igual a 7. Preencheu de boa aí. E essa última aqui eu tô na dúvida se teve para preencher alguma, já veio tudo preenchido. Porque ficou tudo preto para mim. A última veio para preencher Potência e o número de a zeros do potência e o número de denominador. zeros. Pronto. Potência e número de zeros. Então veio para você 1 sobre 100, não é isso? Pronto. Aham. 1 sobre 100, pessoal. Então a potência de base 10 fica 10 a menos 2, porque você está vendo aqui embaixo que o 100, né, é 1 e 2 zeros. E o número de zeros no denominador você preenche com 2, que você percebe aqui essa quantidade lá no denominador. Dá um primeiro exercício aí, tranquilo. Agora, ele pediu para fazer essa atividade aí em duplas, né? Mas vocês devem ter conseguido resolver aí. Na primeira tabela da atividade anterior, qual a relação entre o expoente da potência de 10 e o número de zeros da escrita numérica? É para explicar o que acontece. Qual a relação que tem no expoente da potência de 10 com o número de zeros da escrita? A resposta que o livro colocou é essa, ó, mas pode ser que o que vocês colocaram aí também está correto. O número da potência corresponde à quantidade de 10 que estamos multiplicando. Isso é verdade. Por exemplo, se o expoente é 3, esse 10 está multiplicando ele mesmo 3 vezes. Nós explicamos isso aí no começo de potência, né? 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado a 3. Por isso, cada um deles acrescentará um zero à multiplicação. Vocês podem ter colocado a mesma frase, a mesma resposta, porém de uma forma diferente. Então, nós vamos pedir aí alguém para falar o que escreveu aí. Cadê Jamile? Ô, Johnny, o meu eu fiz errado pelo que eu tô lendo aqui. Mas diga aí. Eu já apaguei. Ah, você já apagou. Pronto. Já. Ítalo. Oi? Ítalo, diga o que você respondeu na letra A, Ítalo. É a quantidade de vezes que o número será multiplicado por ele mesmo. Só colocou assim. Oi. Pronto, você pode acrescentar essa parte então aí. Por isso, cada um deles acrescentará um zero à multiplicação. Ou então você explica com as suas palavras o que nós falamos na aula passada. Ou então você coloca o 1 e acrescenta aquela quantidade de zeros de acordo com o expoente. Você poderia responder assim também. Ok? Então, beleza. Agora, letra B. Na segunda tabela, qual a relação entre o expoente da potência de 10 e o número de zeros no denominador da escrita numérica? Explique. O livro colocou assim, né? O número da potência corresponde à quantidade de 10, a mesma coisa, pelos quais estamos dividindo. Porque você sabe, né, que a potência de 10 vai aparecer agora no denominador, por causa, né, porque o expoente é negativo. Por isso, cada um deles acrescentará um zero ao denominador. Praticamente a mesma resposta, porém a gente sabe que
no expoente positivo, os números 10, né, as bases 10 são multiplicadas. Já no expoente negativo, a base 10 vai estar o quê? Dividindo. Dividindo o quê? Aquela quantidade de zeros que o expoente indica. Ok? Vamos ver a resposta aí de Brenda Alves na letra B. Como é que foi, Brenda? Essa eu não tinha feito, não tinha. Tinha não? Ana Carolina, como é que respondeu? Na letra B. Eu apaguei aqui. Estava errado? Emanuele. Eu apaguei também. Então pronto. Praticamente a mesma resposta de cima. Porém, a diferença é que estamos dividindo essa quantidade de zeros, né? De que o expoente indica. E é isso aí. Cadê? Deixa eu ver. Pérola. Colocou alguma coisa diferente aí ou a mesma coisa, Pérola? Não. Teve que apagou? Sim. Pronto. Essa questão 3, pessoal, ela... Peraí, Johnny, volta lá rapidinho, velho. Volta lá, volta Tá lá. rapidinho, tio. Tá anotando. Peraí, velho, sai não, sai não. Pronto? Pronto. Qualquer coisa, tira um print aí. Bom, essa 3, nós vamos aí, né? Veja o exemplo a seguir. Vamos escrever 2 vezes 10 mais 6 mais 8 vezes 10 a menos 1 mais 7 vezes 10 a menos 2 como decimal. Primeiro, notamos que 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. E 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. Então, o que você tem, ó? A primeira coisa que ele fez foi colocar em vermelho aí, colocar de vermelho aí, ó, destacando as potências de base 10 que aparece. Ele fez isso nesses dois casos aí. Então, o que acontece, ó? Esse 10 a menos 1 e esse 10 a menos 2, ele veio em seguida, aí ele repetiu aqui, ó, 2 vezes 10 mais 6, desceu aqui, mais 8 vezes, aí ele veio aqui com 10 a menos 1 e colocou 1 sobre 10, de acordo com o que ele está dizendo aqui, ó. 10 a menos 1 sobre 10, a gente já viu sobre isso. E aqui a mesma coisa, mais 7 vezes, como era 10 a menos 2, 1 sobre 100. Ó. E aí o que, que ele fez agora? Ele multiplicou esse 8 por esse 1 sobre 10 e esse 7 por esse 1 sobre 100. Então ficou 2 vezes 10 mais 6, tranquilo. Mais, aí 8 vezes 1 deu 8. E aqui embaixo tem um oculto, vezes 10, dá 10. Então 8 sobre 10. 7 vezes 1 sobre 100, 7 sobre 100. Então, é importante vocês calcularem isso mentalmente, sem a gente precisar estar falando, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 8 vezes 1 sobre 10, 8 sobre 10. 7 vezes 1 sobre 100, 7 sobre 100. 4 vezes 1 sobre 1000, 4 sobre 1000. Ok, pessoal? Então, vamos ver se aprendeu. Cadê Lincoln? Oi. Lincoln, 6 vezes 1 sobre 1000. 6 vezes 1 sobre 1000.
Vamos prestar atenção, pessoal. Vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Olha, 8 vezes 1 sobre 10, 8 sobre 10. 7 vezes 1 sobre 100, 7 sobre 100. 6 vezes 1 sobre 1000. 6 sobre 1000. Seis Isso, sobre mim. isso. Bora ver aqui. Isabela, tá aí? Ou Isabela já saiu fora? Tá aí não, né? Brenda O. Brenda O também não, né? Emanuele. Oi. Emanuele, quanto é aí? Faça a conta de cabeça aí. 9 vezes 1 sobre 10.000. 9 sobre 10.000. 9 sobre 10.000. Tranquilo. Você vai pegar o quê? Se é 8 vezes 1 sobre 10, 8 sobre 10. 7 vezes 1 sobre 100, 7 sobre 100. Tranquilo. Para a gente não precisar estar repetindo isso aqui, pessoal, ó. Então, a gente já coloca, aqui no caso, já colocou 8 sobre 10. E o que nós vamos estar fazendo lá é isso. Nós já vamos colocar 8 sobre 10, já dando resultado em decimal. 0,8, 0,07. Tá bom? A gente já vai dar esse resultado de cabeça. Lembra de uma coisa. Se você tem 7 sobre 1000, por exemplo, um exemplo, né? 7 sobre 1000, você vai fazer o quê? Vai começar com 0, 0, quantos zeros tem o 1000? Tem 3, né? 3. Pronto, então você já começou com 0, já usou 1. Então você vai agora colocar mais 2 zeros e o final é 7. 0,07. Tranquilo? Se fosse 7 sobre Não. 10.000. Desenhar zeros nesse bicho aqui é a melhor coisa que tem, viu? Quem tiver... Ô tio, Oi, John, diga. eu comecei a parar de entender no 0,8 e 0,07. É a divisão que a gente faz de cabeça de 8 para 10. Dividindo de cabeça 8 por 10, você vai achar 0,8. Entendeu? Dividindo 7 por 100, você vai achar 0,07. Então vai trocar o 7 pelo 1 e o número de 0 vai ser o tanto de casos que a vírgula vai andar e vai ter o resultado. Isso. Você vai pensar assim, ó. Você está dividindo 7 por 100. Como é uma fração própria, né? O numerador é menor, né, do que o denominador, então vai dar um número decimal. Então, 8 dividido para 10, de cabeça você vai fazer o quê? 0, aí você vai ver o seguinte, como é 8 décimos, uma casa após a vírgula. Então, 0,8. Então, você pensa o seguinte também, um cálculo rápido, você pode pensar, pera ainda, 8 dividido para 10, então vamos colocar o seguinte, como a fração é própria, né? Então, vamos colocar 0, e você observa o que você tem no numerador. É 8, então 0,8. Um 0 apenas, porque é 10, e aí o 8 depois. Aqui é 7, são 2 zeros, então 0,0, 2 zeros aqui utilizados, 7. Você pode inventar diversas práticas aí para estar calculando isso aí. Ok? Olha aqui, 7 sobre 10.000. Quantos zeros tem 10.000? Tem 4. 4. Então, você vai 0, já foi 1. Então, 2, 3, 4. E aí você põe quem aqui? O 7. O 7. Ok? Então, se for tipo assim, 12 por 100, então vai ser
0,12? 0,12. Isso mesmo. 12 sobre 100, 0,12. Ok? 0,12. Você precisa de duas casas depois da vírgula. Então, claro que você vai preencher aqui com o 12, sendo já as duas casas depois da vírgula. Ok? Entendi. Ok. Beleza. Vamos continuar então. Deixa eu apagar essas coisas aqui, senão aparece no outro slide. Então, pessoal, o que nós vamos estar fazendo? Não esqueçam, nós já vamos colocar em forma de fração e já dar o resultado de cabeça. Vamos procurar entender aí, para não ter problema. Aqui ele já coloca a resposta final, mas o que você deveria ter, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar, baixar o 8, o sinal de mais, aí nós vamos fazer assim, ó. Ele está dizendo aí 3 vezes 10 a menos 1, aí você vai lembrar, 10 a menos 1 é 1 sobre 10. Lembra disso. 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Aí eu faço a pergunta agora. 3 vezes 1 sobre 10... 3 sobre 10. 3 sobre 10. 3 sobre 10. Como é que fica 3 sobre 10 em decimal? 0,03. 3 sobre 10. 0,3. Pronto. 0,3. Tá vendo? Nós estamos resposta. poupando. Olha só, não terminamos ainda não. Falta um detalhe aí. Nós estamos poupando da gente escrever em forma de fração e de fazer a multiplicação. Então, a gente está economizando aí 2 linhas aí na resposta. Igual 8 mais 0,3, aí você encerra com 8,3. Tranquilo aí, pessoal? Então, a gente pegou o quê? A gente fez 10 a menos 1 de cabeça. 10 a menos 1 deu 1 sobre 10 e já pegamos e multiplicamos pelo 3, seguindo o raciocínio anterior. Então, 3 vezes 1 sobre 10, aí vai dar 3 sobre 10. 3 dividido para 10, a gente faz de cabeça 0,3. Agora vamos aqui, ó. Eu tenho 4 vezes 10, que você já pode colocar aqui 40. Aí você tem mais 1, você pode descer esse mais 1. Se quiser já somar Você também. colocar o cálculo, tio, na linha? Você colocar o cálculo? Precisa pôr o cálculo. Precisa. Tá, mas, pessoal, aqui, aí você vai fazer agora 10 a menos 1, deu o que mesmo? De cabeça, 10 a menos 1. 0,1. Não, em forma de fração primeiro. 1 sobre 10. Isso, 1 sobre 10. 10 elevado a menos 1, 1 sobre 10. 9 vezes 1 sobre 10. 9 sobre 9 10. sobre 10. 9 sobre 10. Como é que fica 9 sobre 10 em decimal? 0,9. Coral, muito bem, Coral. 0,9. Aí vamos somar isso aí. Tio Johnny, Diga. eu não tô entendendo essa B. A B, a primeira coisa que a gente fez foi multiplicar isso aqui. 4 vezes 10 eu posso fazer, dá 40. Aí eu desci o 1 mais 1. Eu poderia somar também de vez se eu quiser. 4 vezes 10, 40. 40 mais 1, 41. Aí eu faria só essa parte aqui, ó, da multiplicação do 9 pelo 10 a menos 1. Luiz Arthur, qual é a parte que, se você não entende, é o expoente negativo ou é a parte toda aqui de multiplicar e ao mesmo tempo... Essa daí mesmo, a parte toda de multiplicar e fazer as formas, não tem como dizer, não. Então, Luiz, então vamos prestar atenção aqui, porque a gente fez exemplos no slide anterior para a gente treinar isso aí, para a gente fazer isso aí de cabeça. Vamos ver uma coisa, Luiz Arthur. Você tem aqui, ó, 10 elevado a menos 1. De acordo com o exemplo que ele oferece no livro, 10 elevado a menos 1, você vai fazer 1 sobre 10. Ixi,
1 sobre 10. Isso aí você sabe? Sei. Pronto. Então, quanto que é 10 elevado a menos 2? 10 elevado a menos 2 é 2 sobre 10. Não. Não? Olha a confusão. 10. Meu Deus do céu, ele tá doido aqui. Bora. 10 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre... Sempre, Luiz, tem 1 sobre. Ok? 1 sobre... Aí você tem 10 ao quadrado. Aí você vai pôr aqui embaixo o 1 e 2 zeros. Então dá 1 sobre 100. Tá vendo? Então, a quantidade do zero vai ser a que está do lado do 10? Vai ser o que está em cima do 10, viu? Em cima do 10. Se tem menos 2, lá embaixo vai ter o 1 e 2 zeros. Tranquilo? E o que a gente faz aqui nessa parte de multiplicar um número por uma base 10? Por exemplo, eu vou colocar aqui 4 vezes 10 elevado vezes 10 elevado, eu vou colocar aqui menos 5. Esse cálculo que eu vou realizar aqui é de cabeça, ó. Veja bem, Luiz. 4 vezes 10 a menos 5, aí eu vou fazer o quê? Quanto que é 10 elevado a menos 5? Aí eu faço 1 sobre 100 mil, porque é o 1 e mais 5 zeros, ok? 1 e 5 zeros. Aí o que eu faço? 1 sobre o 1 e 5 zeros vezes o 4, aí fica 4 em cima sobre esse 1 e 5 zeros. Então, se tiver um número do lado do... Tipo, supomos esse daí, o 10 e o 5, então o 4 vai ser o que vai ficar em cima do lugar do 1? Vai ficar em cima, porque no lugar do 1 ele foi multiplicado por 1, e 4 vezes 1 é 4. Entendi. Entendeu? Pronto. Bora ver agora, né? Então, 40 mais 1, 41. Ô, tio, 41. você tem que Diga. enviar a correção no posto externato, tem que enviar a correção? Eu vou confiar que vocês estão corrigindo, né? Eu vou confiar, que senão, se eu começar a desconfiar agora, vou ter que colocar para mandar. Tô corrigindo. Pois é. É minha legítima defesa, eu fui matriculado hoje. Você foi matriculado hoje, olha aí. Pessoal, então, ó, 40 mais 1, 41. 41 mais 0,9 de cabeça vai dar 41,9. Beleza? Agora aqui, pessoal, 5 vezes 10 ao quadrado. E como que vai funcionar agora na multiplicação de potência de expoente positivo? O seguinte, ó, 5 vezes 10 à terceira, por exemplo, ó. Vai ser simples. 10 à terceira é o 1 e quantos zeros? 3. Ô, tio. 1 e 3 zeros. Pronto, alguém ia dizer? Ô, tio, Sim, Luiz. eu tô vendo aqui na B, aí o 41,9 Desculpa interromper aí, viu? Mas o 41,9, o 41 vai substituir o 9? O 0? Olha, como a gente costuma somar a parte inteira, né? A gente soma a parte inteira. Então, a gente faz 40 mais 1. Então, 41. E aqui é zero inteiro. Então, fica 40 mais 1, 41. Com mais zero inteiro, 41. Mas eu tenho 9 décimos. Então, fica 41,9 décimos. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Beleza. 5 vezes 10 à terceira vai funcionar como? Como o 10 à terceira é 1 e 3 zeros, aí vai ficar 5 acompanhado dos 3 zeros. Dá Entendi. 5.000. Beleza? Então, 5 vezes 10 ao quadrado vai ficar o 5 e mais 2 zeros. 500. Então, eu vou anotar. 500 da primeira. 500 da primeira. Mais, aí eu faço ali, ó. 7 vezes 10 eu posso fazer tranquilo. Vai dar o 7 e mais um zero.
70. É como se eu estivesse multiplicando aqui, ó. 7 vezes 10 elevado a 1. Esse mais 2 aqui tá solto, pessoal. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Mais 2. Aí nós vamos. 3 vezes 10 a menos 1. Agora vem o cálculo de cabeça. 10 a menos 1. 1 sobre 10. 10. 1 sobre 10 vezes 3. 3 sobre 10. Sobre 3 10. sobre 10. Pronto. 3 sobre 10 em decimal. 0,3. 0,3. Aí você vem aqui, mais de novo. Aí você vai. 10 elevado a menos 2, 1 sobre 100. 10. 1 sobre Ei. 100? Ah, é. Porque são 2, né? 2 zeros. 1 sobre tá. 100 vezes 6. 6 sobre 100. 6 sobre 100 em decimal. 0,06. Isso mesmo, 0,06. Você precisa de 2 casas depois da vírgula, então 0,06. Agora, olha a somatória, pessoal. 572,36. Olha só, você está somando 500 mais 70, 570. Com 2, 572. Com 3 décimos, 572,3. Aí aqui é 0 décimos, ó. Como você já tinha 3